Oi pessoal, eu sou o pastor Antônio Oliveira e o meu canal é Verbo e Vida. Se você é novo por aqui, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, ativa o sininho para receber novos vídeos, comenta e compartilha para que esta palavra de Deus possa abençoar a vida de outras pessoas. E vamos ler para a nossa meditação Gênesis capítulo 3, versículo 15. Está escrito assim a palavra de Deus: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gálatas capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando Deus estava decretando a sentença para todos aqueles que foram envolvidos diretamente na queda do homem, na queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, onde o inimigo de Deus, ele pensou e acreditou ter frustrado o plano de Deus, o plano da criação de Deus, ter frustrado o criacionismo, porque o criacionismo é um negócio sério. A questão do criacionismo é um assunto bastante debatido, né? E é daqueles que nega a Deus, né? A criação do homem, a criação do universo, a criação da natureza. Uns postulam a natureza como sendo o Deus, como autoexistente, como aquela que surgiu do nada, e assim sucessivamente. Outros acreditam na água, como eu coloquei em uma das mensagens que eu preguei, acerca do Tales de Mileto, que em seu pensamento filosófico, Tales de Mileto, filósofo pré-socrático, habitante da ilha de Mileto, ilha banhada pelo mar Egeu, Tales, ele desenvolveu o seu pensamento filosófico a partir da sua defesa de que a água é o princípio de todas as coisas, porque ele olhava para um lado, via água, olhava para as plantas, água, ele olhava para o ser humano em si, constituído na sua maior parte de água. Aí Tales, ele afirmou seu pensamento sobre esses pilares de que a água é o princípio de todas as coisas. Então, sempre houve uma investida maligna no sentido de negar a Deus o poder da criação, de negar a Deus o criacionismo. E aí coloca como muitos acreditam na lei da evolução, no evolucionismo, e que o homem não foi criado por Deus, e aí segue aí nessa pisada. Então o que acontece? Mas a Bíblia, ela traz provas, e provas contundentes acerca da criação do universo, a criação de todas as coisas por Deus. Existem livros como A Bíblia Tinha Razão, A Bíblia Falou, Está Falado, e outros livros que falam a respeito da criação de Deus. E o Gênesis 3,15, quando Deus estava ali decretando a sentença de cada um a respeito disso, aí Deus decreta a sentença da serpente a respeito do que ela tinha feito, do que a serpente tinha causado, do mal que ela tinha causado em servir de instrumento para que Satanás, através dela, pudesse levar a mulher por meio de convencimento de que não era bem aquilo que Deus falou, que o que Deus estava era temendo que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam iguais a Deus. Então apresenta Deus como sendo um Deus ciumento, um Deus inseguro, e aí para desviar a atenção da mulher daquilo que ela ouviu do seu marido, daquilo que Adão ouviu. Uma espécie de sofisma, né? Ou seja, uma forma argumentativa
mentirosa, de provar que uma inverdade é a verdade. E assim seguiu. E aí o Gênesis 3,15, que é o versículo bíblico onde pela primeira vez Deus, como o primeiro evangelista da história, porque Deus foi o primeiro a pregar o evangelho. Esse texto de Gênesis 3,15 também teologicamente é chamado de proto-evangelho. E aí Deus fala a respeito, né, de que a serpente ela foi sentenciada, né, ela foi sentenciada à derrota. Ela foi, o fracasso dela naquela investida fatídica foi decretada pelo próprio Deus, de que ela não galgaria nenhum lugar de honra, nenhum prestígio por ela ter feito aquilo. Então, aí Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele, ou seja, o descendente. Lá está no singular, não é no plural, é o descendente, que nasceria se referindo a Jesus. E em Gálatas, capítulo 4, verso 4, aí fala a respeito da plenitude dos tempos. Da plenitude dos tempos, ou seja, o tempo exato, o tempo pré-estabelecido a partir da eternidade, o tempo que Deus, em sua soberania, determinou que aconteceria a vinda de Jesus Cristo e a redenção da raça humana, ou seja, não estava perdido, né? O plano de Deus, o projeto de Deus não teria sido frustrado, porque Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é soberano. E aí diz lá o texto sagrado que é do nascido de mulher. Então eu quero falar a respeito do nascimento de Jesus. Jesus, ele nasceu de mulher. Jesus teve um nascimento normal, né? Ele foi concebido no útero da mulher. Ele teve o nascimento vaginal. Ele teve o nascimento normal, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro homem. Porém, ele era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, Jesus ele possuía duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. E sendo portador de duas naturezas, ele viveu 100% como homem e ele viveu 100% como Deus. Não me pergunte quando é que Jesus agia como homem e quando Jesus agia que era Deus, que eu não vou cair nessa asneira de fazer essa distinção e de apresentar esses pontos a respeito de quando Jesus agia como homem e quando Jesus agia como Deus. O que nós temos é a afirmativa de que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E aí, no tempo certo, Jesus nasceu. Jesus nasceu de mulher, e aquela que foi a mãe de Jesus, a Maria, logo após o nascimento de Jesus, ela passou a conviver com o seu marido, normalmente uma vida de mulher, e lá ela teve outros filhos, como Tiago, como Judas, o Judas lá da epístola do Judas, lá próxima, que antecede o Apocalipse. Judas, aí no início está lá, Judas, o irmão do Senhor. No capítulo 2 de João também fala a respeito de desceu Jesus, sua mãe e seus irmãos. Ou seja, Maria teve outros filhos. Ela não permaneceu virgem, ela não permaneceu a Virgem Maria. Ela teve outros filhos. José a possuiu após ela ter dado a luz a Jesus e seguiu uma vida normal. Jesus foi carpinteiro, aprendeu a profissão de carpinteiro com seu próprio pai, com José, e quando venceu o tempo, quando completou o tempo, aí Jesus começa o seu ministério aos 30 anos, foi batizado pelo João o Batista. João Batista o batizou. Quando João o batizou, João teve uma experiência como nenhum outro teve. Não é? Quando Jesus saiu da água, diz lá o texto, lá de Marcos capítulo 1, ali o versículo 14, quando João batiza Jesus, aí diz que João viu os céus abertos e ele ouviu uma voz que estrondou, né?
ele ouviu uma voz que estrondou: eis aí está o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Então, Jesus, assim, ratificando a filiação de Jesus como Filho de Deus. Deus ratificando a paternidade de Jesus Cristo. Porque para esmagar a cabeça da serpente, homem apenas não era o suficiente. Então tinha que ser um homem e ao mesmo tempo um Deus. Porque senão o sacrifício não seria também um sacrifício perfeito. Porque se um homem morresse por outro homem, então poderia seguir o curso da história, pai morrendo pelo filho para salvar o filho, filho morrendo para salvar o pai. Isso eu estou falando não é de salvar de uma situação momentânea, de uma situação temporária. Estou falando de salvação eterna, de salvação da alma, de salvação do inferno, porque a salvação a principal propriedade da salvação é a salvação da alma do inferno, daquele que é salvo. E aí Jesus veio no tempo, cumpriu o seu ministério, cumpriu o seu ministério, seguiu a sua vida dolorosa e foi à cruz. E na cruz foi onde Jesus disse: está consumado. Consumado o quê? Ali a cabeça da serpente, conforme foi sentenciada no Jardim do Éden, ela foi esmagada. Ali se cumpriu o que Deus fala no Jardim do Éden: e ele esmagará a tua cabeça, a sua cabeça, e ela lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a cabeça é onde está, onde concentra, o sistema nervoso, é onde está o poder da vida, Tanto é que nenhum órgão pode ser removido de um corpo enquanto o cérebro continua vivo. É necessário primeiro uma morte cerebral para que possa ser removido qualquer tipo de órgão. Então, quando Deus diz: olha, ele esmagará a sua cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar, Deus está falando da eliminação da autoridade, aquela autoridade que Satanás tinha de subjugar o homem, de manter o homem preso, de manter o homem ali presidiário até conduzi-lo ao inferno. Deus está falando disso, ou seja, a cabeça da serpente foi esmagada e agora é Jesus Cristo, aquele que tem o poder da morte e da vida. Em Apocalipse, capítulo 1, na visão do apóstolo João, lá está escrito assim: disse Jesus: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou seja, começa por Alfa e a última letra é o Ômega. É como que fosse no alfabeto nosso o A, que é a primeira letra do alfabeto, e o Z, que é a última letra. O alfabeto grego, quando Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, ele estava dizendo: eu sou o princípio e o fim. Ou seja, Alfa a primeira, Ômega a última letra. Então, Jesus detém todo o poder sobre a face da terra. Jesus detém todo o poder sobre as hostes infernais da maldade. Jesus detém todo o poder sobre Satanás e demônios. Jesus detém todo o poder de salvar e de sentenciar a condenação eterna. Por isso que Jesus é amado e ele também foi chamado de desejado de todas as nações, o Filho de Deus. Vale a pena servir esse Jesus, vale a pena conhecer Jesus, vale a pena conhecer as Escrituras Sagradas. Você que não conhece as Escrituras Sagradas, busque conhecer as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva, ela é atual, é ela que nos direciona, ela que direciona o homem no caminho de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Ainda há esperança, nem tudo está perdido. Se você desanimou, não desanime não. Olhe para os céus, procure examinar as Escrituras, busque um relacionamento com Deus
através de Jesus Cristo. Deus te abençoe em Cristo Jesus.